Então, o que de fato significa fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? De uma forma bem simples, podemos dizer que fator de risco é qualquer coisa que aumente as chances do desenvolvimento da doença ao longo da vida. É importante ter isso em mente porque nós não temos causa única determinante do câncer, tá? O câncer é uma doença multifatorial e temos determinantes que somados poderão acelerar a progressão da doença, para a doença. Vou dar um exemplo bem simples para que a gente possa acompanhar o raciocínio. Uma pessoa que dirige o carro em alta velocidade tem um risco aumentado de colisão. Não significa somente que por estar em velocidade alta, ele irá colidir o carro ou sofrer um acidente. Outros fatores poderão estar envolvidos e que poderão juntos determinar a colisão. Por exemplo, se alguém, além de estar dirigindo em alta velocidade, para atender um telefone ou responder uma mensagem no celular. Somados, esses dois fatores, a alta velocidade e a desatenção para responder uma mensagem no celular, poderão aumentar as chances do desenvolvimento de uma colisão. E assim é também quando falamos de câncer. Não há apenas um único fator que é determinante, porque daí seria muito mais fácil, muito mais tranquilo interromper a progressão para a doença. No câncer existem vários fatores de risco, como nós vamos citar. Por exemplo, a má alimentação ou uma alimentação de pobre qualidade. O uso do cigarro ou do fumo em todas as suas formas. O abuso do álcool, o sedentarismo ou a obesidade, e ainda o fator genético, por exemplo. Esses fatores somados determinam um aumento do risco para o desenvolvimento da doença, mas somente e isoladamente um ou outro não pode ser considerado como um fator isolado. É por isso que os estudos clínicos têm alguma dificuldade na relação ou em relacionar de forma bastante precisa os fatores associados ao desenvolvimento e à progressão para a doença. Bem, sabemos que na grande maioria, quase 85% dos casos de câncer, eles ocorrem em situações em que não há nenhum parente de primeiro grau acometido, ao contrário do que muita gente pensa, em que câncer estaria associado a uma origem familiar ou hereditária. É importante que você saiba que ainda assim, mesmo que haja uma mutação genética que sugira uma origem familiar da doença, outros fatores do dia a dia, do cotidiano daquele indivíduo, irão ser também determinantes para a progressão e para a diferenciação de uma célula normal para uma célula como câncer. Portanto, além de conhecer os fatores de risco associados àquele determinado tipo de câncer, é importante saber que evitar apenas um ou não ter uma conduta frente aos principais fatores de risco pode não ajudar tanto. É importante insistir que a qualidade de vida e a mudança de hábitos, eles são fatores combinados. Estes trarão mais resultados do que apenas observar um único fator. Se nós pudéssemos apontar um único fator, este fator de risco seria chamado de tabagismo. Isso, o cigarro, o fumo. Somente na fumaça do cigarro existem mais de 100 de substâncias que têm um grande potencial cancerígeno e que, no geral, 40% de todas as neoplasias estão associadas ao hábito de fumar. Portanto, se precisássemos eleger apenas um fator, o tabagismo
ou o consumo do fumo em todas as suas formas seria o inimigo número 1. Porém, entendemos que a prevenção do câncer envolve, além do cessar o tabagismo, e esse tabagismo pode ser passivo ou ativo, além disso, outros fatores de hábitos saudáveis devem ser incorporados no cotidiano do indivíduo para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e reduzir o risco do desenvolvimento desta doença.